Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos ler a palavra de Deus. O pastor Sérgio já leu em Romanos 5, mas eu gostaria de ler Romanos capítulo 5, do versículos 17 até o 19, e depois Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Depois que nós lermos a palavra, eu vou tecer algumas considerações. Romanos capítulo 5, versículo 17. 18 e 19. Se os irmãos concordarem, eu leio o 17, e os irmãos leem o 18 e o 19. Amém? Eu vou ler o 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. 18. Pois assim veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também veio a graça por todos nós, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Vamos para Efésios capítulo 2, texto bem conhecido, 2, versículo 8 a 10. Estes são bem curtinhos, irmãos. Vamos ler todos nós juntos? Efésios 2, 8 a 10. 1, 2, 3, vamos lá? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Oh, tá bom a leitura, né? Isso é bom. O pastor Geraldo já orou, né, irmãos? Para Deus abençoar. Mas eu queria orar aqui agradecendo a Deus pela sua palavra, amém? Nós te adoramos, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ler. Que o Senhor possa nos abrir a porta, segundo o teu filho já orou. E que o Senhor possa tocar os nossos corações. Te peço pelo irmão Reginaldo, que está aí lutado, perdeu a esposa. Que o Senhor conforte o coração do teu filho. E assim seja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, então eu quero primeiramente agradecer ao Senhor Deus por estar aqui convosco e também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Bernardes. Que Deus abençoe o senhor, pastor, e a toda a diretoria executiva da igreja, pastor Marcos Del Rey, que é o diretor, primeiro vice-presidente e diretor da FATEBN, né, e da área educacional da igreja, e pastor Davi Teles, diretor pedagógico. E assim, irmãos, eu estou grato a Deus pela vida de todos vocês, amém? Muito bem. Eu gostaria de perguntar aos irmãos se eu poderia contar com vocês na leitura de alguns textos ali, né, que está exposto, e também de alguns versículos. Poderia contar? Muito bem. Então para a gente poder introduzir ali, vamos, o que está em vermelho, em azul, e até a palavra santificação que está embaixo. Vamos lá, o que está em vermelho, 1, 2, 3. A doutrina. Muito bem, podemos melhorar um pouquinho? A doutrina da salvação. Muito bem, obrigado. O coração. Muito bem. O primeiro pontinho ali revela
Muito bem. O segundo pontinho? Desde a queda, Deus... Culminando, não. É uma obra divina que abrange... Amém, graças a Deus. Irmãos, eu queria confessar aos irmãos que eu já senti a presença de Deus nessa noite. Ficou muito claro que o Deus Salvador está conosco. Glória a Deus. E a obra da salvação é algo muito profundo. É um pacote que a gente vai viver na nossa vida e vai destrinchando pouco a pouco. E o nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que ama. E desde o início, na verdade, as Escrituras Sagradas, irmãos, é uma palavra que vai mostrar um plano redentivo de Deus em busca do ser humano para comprá-lo de novo para Ele. A palavra de Deus diz, João 3,16, vamos dizer juntos esse versículo, vamos lá? 3,16, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus é um Deus de amor, e as Escrituras relatam este plano de salvação que está desde o Éden. A gente pode observar também, irmãos, na história bíblica e de Israel, a salvação de Deus. Eu creio que é o maior ato salvífico de Deus, quando Ele estende a mão poderosa dEle e arranca a nação de Israel da terra do Egito e vai colocá-lo em Canaã, na terra prometida, com mãos poderosas, com sinais miraculosos. Então Deus está mostrando no Antigo Testamento que Ele é um Deus Salvador. Então, entrando aqui, tem um texto de Romanos, eu creio que os demais que vão falar vai aprofundar, e eu vou ficar aqui um pouco mais em Efésios capítulo 2, e falar um pouco, discorrer sobre a doutrina. Para falar de regeneração, de justificação e santificação, é importante que a gente fale também de conversão, arrependimento e fé. Vamos falar de forma mais rápida e nos deter ali mais nos 3 pilares, como foi proposto. Dá para a gente decorar essas 6 palavras aí: conversão, arrependimento e fé, justificação, regeneração, justificação e santificação. São 6 palavras. Vamos falar juntos aqui? Vamos lá? Conversão, arrependimento, fé, regeneração, justificação e santificação. Tem como tirar o slide só um pouquinho, só para ver se a nossa memória está boa? Vamos lá? 1, 2, 3. Conversão, arrependimento, fé, regeneração, justificação e santificação. Que coisa, hein? Pastores estão todos prontos para evangelizar. Irmãos, eu creio, pastor Davi, que o objetivo é evangelização. Ganhar almas para Jesus, porque todos que estamos aqui somos salvos, amém? Muito bem, pode voltar, muito obrigado. Quem está trabalhando com a mídia aí, muito obrigado. Então vamos lá, irmãos. Você pode passar para mim o slide. Muito bem, conversão. Vamos lá na conversão, dá para nós lermos? 1, 2, 3. É o ato... Muito bem, o apóstolo Paulo diz aqui em Atos 26, 18, para lhes abrir os olhos. Ele está pregando para o rei.
e contando o seu testemunho de quando Deus os chamou, e Deus fez essa promessa para eles, e das trevas converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e a sorte entre os santificados em Cristo. Irmãos, então a conversão é algo maravilhoso. Então o que é conversão? É dar meia volta, estar no caminho errado e voltar-se para Deus. Isso é conversão. Que o Senhor nos fez um dia entender o seu propósito e nós nos convertemos. A gente crê que todo dia precisamos converter. Mas é isso. E ela traz resultados. Como eu estou passando rápido aqui, qual é que é o primeiro resultado? Comunhão com Deus. Segundo, nova perspectiva de vida e segurança da vida eterna. E Atos 3:19, Pedro diz: convertei-vos, né? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, é um fardo o pecado, mas quando o homem e a mulher creem em Cristo, o fardo sai, ele se sente na hora aliviado e passa a receber a presença do Senhor. Que coisa gloriosa. Eu sei que nós estamos aqui, mas nós estamos carregando fardo nenhum mais. Tem alguém carregando fardo aqui? Porque o meu jugo e o meu fardo é leve. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando o Senhor chegou na casa de Zaqueu, e o Senhor falou para ele: hoje veio salvação a esta casa, porque também esse é filho de Abraão. Porque o Senhor disse para ele: hoje me convém pousar na tua casa. Que ele estava desejoso de receber Jesus. E quando ele se converteu ali, ele disse: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres. Mudou a perspectiva da vida de Zaqueu. E se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Não quer mais nada de ninguém. Não quer mais prejudicar ninguém. Está convertido. E a segurança da salvação e vida eterna. Eu marquei aqui o texto de Isaías, capítulo 30 e versículo 15. Porque os israelitas estão desobedecendo a Deus e confiando no Egito. E o Senhor disse para eles assim: em vocês converterdes e em repousardes, é que vocês vão estar seguros e vão ser salvos. Salvação precisa crer em Deus e descansar em Deus. Traz segurança quando a gente se converte. Bom, por favor. Arrependimento, metanoia, vamos ler todos nós juntos, significa mudança de mente e atitude diante do pecado. Muito bem, envolve 3 coisas, vamos lá. Primeira, intelecto. Segundo, emoção, tristeza. E terceiro? Muito bem, irmãos, nós somos seres pessoais. E para ser um ser pessoal, precisa ter 3 elementos aqui básicos. Primeiro, pensar. Segundo, sentir. Terceiro, agir. E para que a pessoa possa se converter, precisa ter arrependimento. E o arrependimento envolve a integralidade do nosso ser. Envolve os nossos pensamentos, a nossa mente. Ali no Salmo 51, versículo 3, ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões. Ele sabia disso. E o meu pecado está sempre diante de mim. Muitas vezes a pessoa quer levar aquilo que é ruim
seus pecados ele vai levando, mas quando ele põe a cabeça no travesseiro, ele não tem paz, porque a Bíblia diz que o ímpio não tem paz. A Bíblia diz isso. Ele tenta dizer que tem paz e transparecer isso, mas efetivamente não tem. Faz um exercício mental para sair dos problemas, sem contar que alguns vão para fuga. Eu fui na praça com a minha neta esse final de semana aqui, irmãos, e chegou 2 jovens assim, 2 adolescentes, bonito, novo assim, me deu uma tristeza no meu coração. Chegaram correndo de bicicleta, até um bateu na bicicleta do outro. Depois passou uns 2 minutos, eles estavam sentados no banco da praça, fazendo cigarro de droga. Eu falei, meu Deus, não acredito numa coisa dessa. Me deu uma tristeza no meu coração. Então, muitos estão fugindo para muitos tipos de coisa, porque não querem enfrentar os seus problemas, porque o ímpio verdadeiramente não tem paz, mas ele tem consciência de que está com problema. Mas é preciso reconhecer que está com problema. E a palavra de Deus diz aqui em 2 Coríntios 7, 9 e 10, que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então é necessário reconhecer o pecado para que o Espírito Santo de Deus possa operar a tristeza e não mais praticar aquele pecado. E a vontade precisa tomar uma decisão. Quando vieram para se batizar, Mateus capítulo 3, versículo 8, João Batista diz, principalmente os fariseus, né? Vocês estão produzindo frutos dignos de arrependimento? Apertou eles. E vamos para a fé. Aqui, ainda fechando aqui, o arrependimento é um dom divino, porque Deus aqui em Atos 5:31, Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador de Israel para dar o arrependimento e a remissão dos pecados. E também tem um lado humano, como o pastor Davi disse aqui. Está em Romanos capítulo 2, versículo 4, que Israel não deveria desprezar a longanimidade, a benignidade de Deus, a paciência de Deus, porque são essas virtudes divinas que levam eles ao arrependimento. Então, nós temos o lado humano também. E quando um pecador se arrepende, o que acontece? Há festa no céu, porque os anjos ficam admirados. Como é que Deus salva um pecador? Eles não conseguem entender como é que Deus te salvou e me salvou, porque cada uma história maravilhosa. Seja glorificado o nome do Senhor. Eu não sei se o meu tempo dá aqui, né? Também não sei se tem alguns parentes do irmão Cavalcante aqui da igreja do Cambuí, mas isso faz muito tempo, um Cavalcante já dorme na eternidade, mas eu lembro do dia que ele aceitou Jesus como Salvador. E ele bebia muito. E ele saiu na porta do portão, naquele portãozinho da igreja ali, pastor Geraldo, ele disse assim, agora não tem mais aquele portãozinho, né? Disse assim, a partir de hoje eu não bebo mais. Eu não acreditei que eu estava ali fora. Eu creio que os anjos também devem, não sei se os anjos, né? Duvido, mas esse aí, meu Deus do céu, irmãos, mas a partir daquele dia ele não bebeu mais. E para minha vergonha, quando passou mais ou menos uns 20 dias, veio uma cunhada dele do Pernambuco e disse assim, irmãos, deu testemunho lá na igreja, eu estou feliz, porque tem 20 anos que nós orávamos para Jesus salvar o meu cunhado. E salvou mesmo. E eu gravei esse testemunho. A fé é a confiança no sacrifício de Cristo. Vamos lá, sem precisar abrir a Bíblia, Efésios 2:8, 2:3, pela graça.
Muito bem, muito bem. A salvação é pela? Opa, peraí. A salvação é pela? Graça. Pela graça. E o que é a fé? É um meio de apropriação da salvação. Muito bem. E o que é graça? Nós não merecíamos. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda bonzinhos. Pecadores. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos amou. Então a fé nos faz apropriar de Cristo. Gálatas 2:16, o apóstolo Paulo está numa discussão com o apóstolo Pedro, e ele repreende Pedro ali, e ele diz que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ninguém pode fazer absolutamente nada para se apropriar de Cristo. Precisa apenas crer em Cristo e dele se apropriar. O Senhor me trouxe um texto aqui à minha mente, irmãos, mas eu não vou ler, mas vou citar aos irmãos. Quando Jesus, ele multiplica os pães, e ele vai para o outro lado do mar da Galileia, e o pessoal queria fazê-lo rei, e eles chegaram lá, e falaram assim: Rabi, como é que tu chegou aqui? Interrogando dessa maneira o rei dos reis e o senhor dos senhores, né, irmãos? Mas ele veio andando por cima das águas, foi coisa muito, muito maravilhosa. Aí eles falaram assim, Jesus falou para eles: vocês estão me procurando pela comida que perece, não pela que permanece, a qual o vosso Pai vos dará. E eles perguntaram: Senhor, Rabi, o que nós devemos fazer para executarmos as obras de Deus? E Jesus disse para ele: a obra de Deus é essa, que creais naquele que Ele enviou. É preciso ter fé. Porque Deus não se agrada de quem não acredita nele. Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. A gente entende que a maior das virtudes é o amor, mas a fé é a virtude primeira e básica. Sem fé é impossível agradar a Deus. Temos a fé natural, não vamos falar disso, salvífica, fé como dom, e os irmãos têm o material, né, pastor Marcos? Está disponível, né? Já está disponível. Aqui tem está um pouco resumido, mas tem o material, está disponível aí para os irmãos. Depois os irmãos lêem, porque eu preciso andar aqui. Então a fé é uma virtude muito maravilhosa. Vamos dizer apenas Hebreus capítulo, olha ali, Romanos 1:17. Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, porque está escrito: mas o justo viverá da fé. Olha que coisa agradável a Deus. E Romanos 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. Diminuiu um pouquinho, aí os pastores aqui seguraram. Ah, meu Deus, hein? Que coisa boa, hein? Deus trabalha pela fé. O que é a fé? As coisas não são, mas você acreditou, já é. E Deus tem a eternidade todinha para cumprir aquilo que Ele disse que vai cumprir. Porque Ele é fiel e verdadeiro. E a fé como salvação: se com a tua boca confessares e com teu coração creres para a justiça, serás salvo. E muito bem, tem os resultados da fé, mas eu vou pular aqui. Vamos para a regeneração. Vamos ler aquele primeiro
primeiro parágrafo lá, irmãos, vamos lá? É um ato instantâneo. Muito bem, eu gostaria que, se pudesse colocar ali no Jeremias 24:7, para todos nós lermos esse versículo. Se for possível, senão nós abrimos a nossa Bíblia em Jeremias 24:7. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá, irmãos? E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Isso tem a ver com regeneração. Deus estava prometendo algo relacionado à nova aliança, para que ele pudesse dar esse coração para Israel, que ainda vai acontecer no futuro, mas já está acontecendo para o israelita que crê em Deus e para nós gentios agora. A nova aliança, ele precisava entregar o seu filho para ser morto e crucificado por nós. Aí Jesus, em Mateus capítulo 26, versículo 28, vai dizer: este é o sangue da nova aliança. Eu estava falando aos irmãos, estava dando essa aula de Romanos aqui na FATEBN, e eu disse aos irmãos, a primeira coisa da nossa identificação com Cristo é o nascimento. Eu queria perguntar aos irmãos aqui, a todos, que você pudesse participar. Como é que Jesus nasceu? De que forma ele nasceu? Natural? Quem é que falou aí? Eles estavam na aula. É, Cleito, hein? Marcela. De forma miraculosa. Se nós somos cristãos, a primeira coisa que deve acontecer conosco é nascer de novo, para que a nossa natureza seja idêntica à natureza de Cristo. Se não acontecer isso, pastor João, os demais passos, tudo vai ser difícil. Queimou a etapa. Porque até Maria ficou espantada. Como é que vai ser isso, visto que eu não conheço o varão? E o anjo lhe disse: vai descer sobre ti o Espírito Santo, e o santo que você vai gerar será chamado o Filho de Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12, diz: e o testemunho é este, que Deus nos dá a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Eu estava falando, o pastor Marcos está conversando comigo. Irmãos, salvação, vida cristã, não é teoria, não é discurso também teológico, é vida, e vida com abundância. A vida de Cristo está sendo comunicada a nós pelo seu Espírito. Depois vocês vão encontrar alguns significados. A necessidade da regeneração. Vamos apenas ali ler aqueles 2 pontos. O homem o segundo, muito bem, vocês sabem que está escrito em Ezequiel 18, versículo 4? Todas as almas são minhas, tanto a alma do Pai como a alma do Filho é minha. A alma que pecar. Então isso quer dizer que todos nós somos pecadores em Adão. Porque Adão pecou, representou a raça toda. Mas ninguém vai ser condenado pelo pecado de Adão, uma vez que apareceu a graça salvadora de Deus. Se a pessoa rejeitar, o que vai fazer? Não tem o que fazer.
Cada um vai ser responsável pelos seus pecados. Irmãos, a gente dizia, pastor Sérgio, na época passada assim, se pregava muito sobre arrebatamento. E as pessoas diziam assim, não é brincadeira, né, irmãos? Quando Jesus voltar, se eu não estiver pronto, eu subo segurado na saia da barra da minha mãe. Não sobe, não sobe. Porque Deus não tem neto, só tem filhos. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Deus está pondo uma palavra no meu coração, dizer aos irmãos, graça é para pessoas adultas, que são confrontadas. Seja glorificado o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, em Efésios 2:1, que Ele vos vivificou. O homem estava morto espiritualmente, mas Deus os vivificou. Estava separado de Deus, está no versículo Efésios capítulo 2, né? Separado de Deus, vivíamos por todo tipo de coisas desagradáveis a Deus, entenebrecido no entendimento, mas o Senhor, no versículo 1, diz que Deus nos vivificou. E o homem possui uma natureza pecaminosa, também está nesse texto de Efésios capítulo 2, eu acredito que a gente podia ler, quem pode ler para mim aí? Deixa eu pedir aqui, vai lá, Cleiton, você já está aberto aí. Cleiton Kaique, cadê o Cleiton? Oh, mas tudo igual, ó, tudo parecido. Vai lá, Kaique. Efésios capítulo 2, 1-3. Você leu até o 3? Meus irmãos, veja bem. Então, aí era a nossa situação e a situação do homem sem Deus. Eu gostaria de, também, antes de eu falar disso aqui, eu gostaria de ir lá para 2 Coríntios 4:4, que diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse a luz. E aqui no texto, no capítulo 2, diz, segundo o príncipe das trevas, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que é isso? O homem, o pecado, segundo aqui a carta aos Romanos, o que cremos? Ele é um princípio dominante que guia o ser humano. O ser humano, quando ele está no pecado, ele está guiado por esse princípio, por essa força que é o pecado. Quando a pessoa está guiada pelo pecado, há legalidade para Satanás. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Então a salvação é algo poderoso da parte de Deus. Então quando o Espírito Santo de Deus chega convencendo o homem, se ele diz não, ele continua debaixo da força do pecado e ainda dando legalidade e acesso a Satanás. E isso vai criando o chamado mundo sistêmico. O chamado mundo sistêmico. O que é o mundo sistêmico? Porque quando a gente diz aqui, porque Deus amou o mundo, não é um mundo sistêmico, porque o mundo sistêmico jaz no maligno, mas o mundo das pessoas Deus ama. Deus, a gente aprendeu isso, Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Muito bem, então vocês estão entendendo. Então o que é o mundo sistêmico? São as ações que as pessoas praticam e que depois formam por essas ações leis e estão sobre eles. Só que essas leis é formada por seres humanos que são imagem de Deus, mas são também pecadores.
E aí esse sistema acaba sendo injusto e tem a mão do maligno nisso. Tudo isso forma pressão e opressão para que as pessoas se afastem de Cristo, de Deus, e fiquem cegos, praticando tudo quanto é tipo de coisa que é desagradável. Eu não sou um evangelista, irmãos, gostaria de ser, mas não sou. Deus me chamou a pastorear, me acrescentou a graça de nós poder estar trabalhando no ensino, mas eu não sou um evangelista. Mas o evangelista, ele vai atrás das almas, ele resgata, ele quer. A minha mãe queria salvar as pessoas. Eu dizia para ela: mãe, só prega, quem salva é Jesus. Mas ela queria salvar as pessoas. E tem hora que precisa fazer isso. Os meios da regeneração. Podemos ler, irmãos? Número 1, vontades. Número 2, 3 e 4. Muito bem. Ainda tem o 5, que é os ministros da palavra de Deus. Meus irmãos, então, primeiramente é Deus. João 1, versículo 13. João 1 e 13. Vamos ver aqui. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do varão, mas de Deus. Então, primeiramente a vontade de Deus. Tiago 1 e 18. O que está escrito aí, Tiago 18? Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias das suas criaturas. Muito bem. Que coisa, né, irmão? Irmão, eu sinto que Deus me busca todo dia. Que coisa, meu Deus do céu. Se Deus é demais. Ele não deixa a gente distanciar dele, né, irmãos? Ele é parte dele o desejo de que nós sejamos regenerados. Para que Deus faça isso, né, tem a morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui coube novamente João 3,16 e aí 1 Pedro 1 e 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança. Olha que coisa boa, nós não tínhamos esperança, mas agora temos esperança. Vamos lá, e o Espírito Santo de Deus. É necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E meus irmãos, em Tito ali, está ali Tito também, Tito 3 e 5, que não foi por obras que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. E a palavra de Deus, Atos 2 e 41, todos que creram, né, ouviram a palavra, creram, foram batizados. Quase? Quase? Muito bem. Muito bem. Pode passar. Os resultados da regeneração. A regeneração possui evidências internas, né, íntimas ali, e externas também. Primeiro, vitória sobre a tentação. Qualquer que, 1 João 3,9, qualquer que é nascido de Deus, não peca, ou não vive pecando, porque
a semente de Deus permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. A gente não pode julgar absolutamente ninguém, porque o que diz Mateus capítulo 7, versículo 1? Não julgueis para que não sejais julgados, mas pelos seus frutos a gente conhece, mas não pode julgar. É difícil isso, né? Você poder conhecer e não poder julgar. Mas não pode, a Bíblia não deu esse direito para nós. Mas podemos entender que o salvo precisa frutificar. Porque a natureza dele é outra. É idêntica do Salvador Jesus. Se torna filho de Deus. João 1:12. O 11 veio para o que era seu. Mas a todos quanto receberam, de serem feitos filhos de Deus, a saber os que crerem no seu nome. Filho é filho, mesmo que sejamos filhos por adoção, mas somos filhos, temos liberdade à casa do Pai. E eu fico na igreja observando, os irmãos chegam e estão se sentindo na casa do Pai. Que coisa boa, né? Uns dobram os joelhos e vai orando, e vai adorando a Deus. Daqui a pouco a presença do Pai é real no nosso meio, né? Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Eu estava falando ali do Jardim Las Palmas, que os meus filhos, irmãos, casaram, e quando se casaram, né? Quando chegam em casa, nunca aprenderam a sentar no sofá. Chega em casa, se joga no sofá. Ainda bem que o sofá é reforçado, né? Porque tem casa, meu Deus do céu, mas meu filho, eles estão em casa. Ah, como é bom estar em casa, né, irmãos? Você chega na casa do pai, a primeira, tem um que é casado, já tem 3 filhos agora, pastor. E a primeira coisa que ele faz quando chega em casa é abrir a geladeira para ver se a mãe fez um pudim, alguma coisa. Meu Deus do céu. E como é bom nós estarmos na casa do nosso Pai Celestial. O Senhor está falando do meu coração. Pode ser que você não tenha pai e mãe, mas você tem um Pai Celestial que cuida de você. Deus está velando por você. Deus está cuidando de você. Pratica a justiça. Se nós, 1 João 2,29, se sabemos que ele é justo, todo aquele que é de Deus pratica também a justiça. Passa a ser, são várias coisas maravilhosas, né? Mas eu preciso andar um pouquinho aqui, porque ainda falta a justificação. Você pode passar. Vamos voltar ali só. Pode deixar. Em 2 Coríntios 5,17, né? Experimenta uma mudança radical de vida, todos nós juntos, 1, 2, 3. Se alguém. As coisas velhas. Muito bem, podemos dizer de novo? Se alguém está em Cristo, nova. Alguém pode me responder por que eu estou fazendo esse exercício com vocês? Precisa, pastor Ozil, alguns textos da Bíblia a gente tem que saber de cor. Precisa ter. Precisa ter. Oh, coisa maravilhosa. Recamassuriandas. Rebachecalamas. Glória a Jesus. Se torna a morada do Espírito. João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem pode receber. Mas vocês conhecem, porque estará convosco e habitará em vós.
Meu Deus do céu. E o apóstolo Paulo, em Efésios 1:13, vai dizer que agora o Espírito Santo vai vir como fosse um selo para nós, e um penhor, uma segurança de que somos salvos, e de vez em quando ele diz assim, no teu coração, no profundo do teu ser, você é filho de Deus. Testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Pode passar, por favor. Olha, nós podíamos... Chegou a justificação. A gente podia ilustrar a regeneração da seguinte maneira. Salmo 1, versículo 3. Será como árvore junto aos ribeiros, cujas folhas e dá o seu fruto, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. E eu sei que muitas vezes pode ter passado na tua cabeça, Senhor, por que eu estou fazendo as coisas e não está dando certo? Fica tranquilo, tudo tem o tempo certo. Vai frutificar para Deus. E as coisas que ainda não se ajustou, Ele mesmo vai colocar tudo no lugar. Vai ajustar. E tudo que você fizer vai dar certo. Muito bem, vamos para a justificação pela fé. Agora sim. Vamos ler junto ali, irmãos? Pastor, já é essa hora? Falta 5 minutos, pastor Davi? Ah, meu Deus do céu. Depois eu vou ser pego. Vamos lá, então? Justificação pela fé é o fundamento. 2. 3. Muito bem, Romanos 1,17, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Vamos para o 16, vamos pegar o 16 e o 17 direto. Me fugiu aqui o início do 16. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Irmãos, é um ato gracioso. Por que é um ato gracioso? Porque se nós precisamos ir para o Salmo 49, que diz que se alguém quisesse remir o seu irmão, antes de conseguir remir, os seus recursos se esgotariam antes, porque a redenção de uma alma é caríssima. Então, o que Deus faz? Sabia que nós não tínhamos como pagar o preço para nos salvar, ainda que nós dessemos a nossa vida, somos pecadores, não ia adiantar de nada. Então, Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, nós somos incluídos nele, porque ele é o representante da humanidade. Ele é representante da humanidade antes do próprio Adão. Está lá no texto de Romanos. Então, quando nós cremos em Cristo, os nossos pecados são cancelados. Você fica limpo. E a punição do pecado que havia de vir sobre nós? Ele puniu em Jesus Cristo. Toda a ira dele contra o pecado, ele puniu com Jesus. Ele clama lá, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Depois ele clama, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Isaías diz que ele tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas aflições, o castigo que nos dava paz, estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Está tudo sobre ele, a ira de Deus contra o pecado está sobre ele. Para que Deus pudesse dizer para você, você agora não deve nada. E o apóstolo Paulo vai dizer, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que pode te acusar?
Ah, pastor, mas eu sou fraquinho. Não estamos tratando disso. Esse problema de dificuldades, essa questão é com o Espírito Santo. O que nós estamos dizendo é que você está justificado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Precisamos apropriar de Cristo pela fé para ter força para vencer o pecado. Irmãos, mas não é só isso. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Pai disse: "Esse é meu filho amado em quem me comprazo." Ele disse assim, né? Todo poder foi me dado. Então o que é justificação? Eu preciso ler um versículo aqui rapidamente. Vamos citar Gênesis 15, versículo 6. Alguém sabe o que está escrito lá? O Deus disse para Abraão, quando ele estava na dúvida, né? Conta as estrelas do céu. Minha irmã, quando Deus disse para ele, conta as estrelas do céu, vai ser um descendente seu. Ele ainda deve estar com praticamente 80 e tantos anos, e não nasceu filho. Sara com 70 e pouco, não nasceu filho. Ele questiona Deus, mas o Senhor diz para ele: olha, vai ser um, não vai ser Eliezer, não é Eliezer, não, o servo não, vai ser um das suas entranhas. Porque a promessa sempre é de forma miraculosa. E Abraão creu em Deus, quando ele diz: conta as estrelas se você puder. E ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O que é então aqui a imputação? Os méritos de Cristo é depositado tudo na tua conta. E você está com a conta, gorda. Pastor Almir, o que é isso? Tudo que Deus prometeu para Jesus Cristo e para a sua igreja é seu. Eu estou lendo um livro sobre o Espírito Santo e o irmão trata assim: vivendo aquém dos privilégios. Muitas vezes nós não usufruímos dos benefícios que temos em Cristo Jesus, porque não temos fé para usufruir disso. Mas é nosso. Você pode passar? Por favor. Por favor, pode passar. Pode passar. Pode passar. Vamos ler nós todos juntos lá? A santificação. O que é a santificação? É a prática da vida cristã. Foi muita bênção, né? E eu estava falando aqui, a graça, a salvação é pela graça. E nós recebemos de graça. Mas custou a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para ter vida santificada também não é de graça, não. Tem preço. Aí tem preço. Deus nos considera como santo, primeiramente. Você pode passar. Olha, a gente está em 1 Tessalonicenses 5,23. Vamos ler tudo junto aqui? 5,23 de 1 Tessalonicenses. E o mesmo Deus vos santifique, e todo vosso alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Deus espera, é de dentro para fora. Deus espera um tempo, mas chega um tempo que ele começa a cobrar. E vai pegar a gente em algum lugar. E tem hora que a gente quer fugir um pouquinho, mas ele vai trazer. Porque nós somos filhos. E Deus me repreende. Deus repreende os irmãos também? Eu castigo e repreendo a todos quanto amo, diz o Senhor. Então, se nós somos salvos, a nossa natureza mudou, então posicionamento somos santos, mas também a gente tem que progredir na nossa caminhada cristã. Até que nós cheguemos à cidade cujo o fundamento não foi feito pelo homem. A nossa cidade está no céu. Ainda não alcançamos esse alvo, mas estamos caminhando para lá. 1 João 3:2, para a gente fechar. Como é que inicia? Filhinhos, é? Ainda não sabemos o que devemos ser, é isso?
Olha, é isso mesmo, pastor Marcos? 1 João 3:2? Você... Muito bem. Aí é o final. Aí é o final. Mas se a gente ler o versículo 3, quem tem essa esperança? Vamos repetir? Quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, como ele também é puro. Senhor, nós te louvamos por esse tempo que o Senhor nos deu, Pai. Que o Senhor possa completar aquilo que falta no coração dos teus filhos, no nome precioso e bendito de Jesus Cristo. Amém, amém. Muito obrigado, irmãos. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Meus irmãos, não beba em outro lugar, beba na palavra de Deus. Que momentos preciosos. Amém? Nós queremos agradecer a comunhão dos irmãos, a participação das igrejas, mas eu quero repassar aqui para o pastor Sérgio proceder o fechamento aqui do nosso primeiro dia. Pastor Sérgio, por favor. Nós somos gratos ao Senhor, nosso Deus, ter nos preparado uma noite tão especial como essa, uma noite de abertura da Semana Teológica, com um tema tão relevante, tão precioso, que trouxe a nós ensinos que, sinceramente, marca bastante a nossa vida cristã, essa doutrina maravilhosa da qual nós fomos alcançados ao chegar a mensagem do Evangelho ao coração de cada um de nós.